Olá, pessoal! Dando continuidade a esse novo projeto da Rede Automático Brasil. Hoje no nosso podcast teremos como convidado Luiz falando da área financeira e o João da Ingetron falando da importância da Redicam e como isso tem influenciado nos câmbios automáticos. Vocês vão ficar surpresos com quantas dicas bacanas. Valeu, pessoal! Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast da Rede Automático Brasil e com imenso prazer que eu recebo essas celebridades aqui. Luiz, você que é um cara muito bem conceituado na região, um consultor fantástico, me fala um pouco quem que é o Luiz, consultor. Queremos saber, nossos ouvintes. Luiz é um cara que cresceu dentro do escritório de contabilidade, né? Com 13 anos eu comecei a trabalhar todos os dias. E há 8 anos eu trabalho com consultoria empresarial, atendendo o estado de São Paulo. A gente já passou por indústrias, empresas de prestação de serviço, comércio e oficinas mecânicas também, né? E fora isso, eu dou aula na Universidade de Marília, dou aula em MBA, específico para contadores e advogados. E a gente faz palestra também, né, por todo o estado de São Paulo. Trabalha com recuperação de tributos, planejamento tributário. Então, tudo que envolve a parte empresarial é o ambiente onde eu estou inserido hoje. João, sou um grande fã seu. Agradeço muito você ter rodado aí 200 quilômetros para estar aqui com a gente. João, eu acho que eu converso com você, ou melhor, você é meu professor na área eletrônica, na área de caminhonetes, veículos diesel. Eu acho que os meus clientes aqui em Marília sabem mais quem que é o João da Ingetron do que vocês, a quem mora lá em Piraju. Porque quando o negócio complica aqui, eu falo, não, só o João da Ingetron que vai me tirar dessa confusão. João, me fala um pouco quem que é o João. O João é um menino que saiu de uma cidade muito pequenininha, que teve a oportunidade, um dia, um grande amigo, né? Hoje meu sócio, André Miura, me deu a oportunidade de aprender um pouco mais na injeção eletrônica e me lançou aí no mercado, né? Me ajudou aí até aqui. E estamos aí, né? Estamos correndo, estamos fazendo aí, apoiando o nosso amigo Reinaldo aí sempre. E o prazer sempre é meu, Reinaldo. Que isso, nossa. Eu que sou seu fã, né? Você que tem a confiança na gente, que tem um carinho especial pra gente lá e confia, né? João, você também é um instrutor na parte de veículos diesel, eletrônica de veículos diesel, e você é referência no Brasil. Podemos estar em feira em São Paulo, Bahia, Curitiba, todo mundo tem você como uma referência. João, esse conhecimento todo que você tem, que é diferenciado no mercado, é pela prática, não é? Conta um pouco, como que você consegue? Porque a gente liga para você com dificuldade, você já tem as possíveis causas. Reinaldo, é anos, né? A experiência faz toda a diferença, né? Quando eu tive a oportunidade de entrar na Ingetron, né, e começar a trabalhar lá, eu tinha uma experiência de fora, mas da parte mecânica. Da parte eletrônica eu não tinha conhecimento. Então, a parte eletrônica eu desenvolvi dentro da Ingetron. A Ingetron que me ajudou a ter esse desenvolvimento, encarando, né? A gente, no mercado aí, o pessoal fala as buchas, né? Quando é bucha, né, leva na Ingetron, né? Então, e foi com esses veículos que o pessoal rotula como bucha, que a gente aprendeu, né? Aprendeu, né? Nos colocou em situações que tirou a gente da zona de conforto e fez com que a gente evoluísse profissionalmente, como pessoa, em todas as áreas, né? Luiz, eu já tive várias empresas de consultoria. E realmente, depois de uns 2, 3 meses que você estava prestando essa consultoria financeira na nossa empresa, eu vi que era diferente. E eu hoje vejo muitas empresas de consultoria como coach. Vende um milagre que, na verdade, na prática não funciona. Você utiliza muita prática. 1 mais 1 tem que ser 2, não pode ser 3 nem 4.
O que que fez, assim, você ter tanta prática, assim, e lidado e passar de uma forma tão simples? Porque você lidar com a empresa de grande porte é fácil, mas uma empresa mecânica, como eu pedi uma pesquisa para Uhum. você, de empresas de 2, 3 funcionários, e eu percebo que você lida com o mesmo carinho. Como que é isso aí? Como que conseguiu esse know-how todo? Reinaldo, eu acho que essa convivência com empresas pequenas, né, a gente tem desde que começou a trabalhar no próprio escritório de contabilidade. Porque no escritório de contabilidade a gente tem desde empresa com 1 funcionário, às vezes até 100 funcionários, a empresas com 100, 200 funcionários. Então a gente conhece o dia a dia dessas pequenas empresas, inicialmente pelo escritório. Mas é comum também empresas do porte de uma oficina, empresas de pequeno porte, precisar de suporte, e aí cabe ao consultor saber identificar de forma, com uma empatia mesmo, né? Usar um termo psicológico aqui. Não, peraí, qual que é a realidade do meu cliente? Não adianta trazer coisas milagrosas, coisas utópicas, coisas que uma grande empresa teria condição de executar ou de ter o controle para uma oficina, para uma empresa pequena. Então, a gente tem que olhar dentro da realidade do cliente o que faz sentido para aquela empresa, o que realmente vai fazer diferença, seja para aumentar o faturamento ou para reduzir custo, né? Uma forma que melhora o resultado, a gente tem que olhar para a realidade do cliente. Eu acho que o principal ponto é esse. E aqui no interior, a gente tem que reconhecer que a maioria das empresas que geram emprego, que geram riqueza, são pequenas empresas. Então, é dessa convivência mesmo que a gente consegue interpretar, de acordo com o cenário do cliente, o que é melhor para ele. Na Rede Automático Brasil, somos 51 empresas de pequeno porte. Pequena empresa que tem 2, 3, 4, 5, no máximo 6 mecânicos. Algumas das empresas têm empresas maiores, mas vamos lá. E o que eu percebo, tá, é que são mecânicos que viraram empresários. Perfeito. E aí os mecânicos se preocupam muito com a técnica, mas deixa a parte financeira um pouco para ser controlada através do que tem no banco. Perfeito. Se eu tenho dinheiro no banco, o negócio foi bom. Se não tem, mas não cria uma estratégia. E eu acho o teu linguajar uma forma simples. Como que você vê, que dica você pode dar para esses mecânicos, esses pequenos empresários, que são técnicos, que ser empresário é completamente de ser um bom técnico. Que dica você daria para esse grupo nosso? Acho que a gente pode fazer uma analogia com o próprio carro, né? A conta no banco, ela é como se fosse ali o sensor de temperatura, de pressão de óleo, de combustível, que tá fácil ele ver se tá indo bem ou se tá indo mal, né? Mas quando dá um problema na empresa, você tem que passar o scanner no carro, né? Como se fosse o carro, você tem que passar o scanner, você tem que ir mais a fundo. E sem a gente gerenciar, porque aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Sem ter o controle do quanto foi vendido, do quanto você gastou de peças, qual que é o seu estoque, quanto custa a sua folha de pagamento. Fica difícil você saber onde está o problema ou o que pode ser melhorado. Então, quando parte para essas práticas de gestão de folha, de custos, de peças, de mão de obra, você começa a ter dados para analisar eles e tomar uma decisão. Então, é como se fosse passar o scanner na empresa, é você ter esse controle um pouco mais a fundo, que você sabe que tem um problema, mas se você não tiver essa gestão mais afinada, você nunca vai conseguir descobrir exatamente como corrigir, né? Ou como crescer também. Recordo como se fosse hoje, Luiz. A terceira vez que você foi na nossa empresa, eu estava passando por uma dificuldade. Eu ainda brinquei com você. Brinquei não, acho que eu falei de forma séria. Falei, ó, vamos mexer em tal coisa, tal coisa. Ele falou, não, Reinaldo, nós vamos trocar o pneu com o veículo andando. Vamos usar um linguajar de mecânico. Falou, não mexe no que está dando certo. Vamos focar no problema maior, que quando nós resolver o maior, os menores também vão se tornar grandes. Aí nós vamos resolvendo um por vez. Eu gostei muito dessa forma que você lida, e o linguajar teu foi tão simples, e olho no olho, aquele sem medo. Sim, sim. Eu acho que é por isso que no começo eu falei a respeito dos coach. Uhum. Hoje parece que as empresas de consultorias querem mais agradar. E você é um grande professor, um grande consultor. Obrigado. Eu sei que trabalha com grandes empresas. E eu vejo assim que você busca o conhecimento, tenta ver o que está dando certo, o que está dando errado, e leva para pequenas empresas. Sim. Você acha que é possível ter um controle de uma oficina mecânica com um bom técnico?
com poucas horas? Alguns modelos que nós estamos fazendo, estilo da Automático Brasil? Consegue. A gente precisa ter as informações, né? Então, se esse mecânico técnico, ele tem uma pessoa para alimentar um sistema, ou mesmo uma planilha, com esses controles básicos, né? De venda, de compra, de custo de folha de pagamento, das demais despesas, a gente tem o básico para tomar decisão. Mas, quando a gente olha o controle, por exemplo, de um mês anterior, a gente tem ali um resultado do passado. Mas com ele a gente consegue entender o que resultou da operação lá no chão da oficina. Ou no momento de tomar a decisão de comprar uma peça de um determinado fornecedor, ou uma quantidade de peças em seu estoque, ou de ter um funcionário, às vezes, a mais do que deveria, ou um mau desempenho lá na oficina, né? Então, nesse resultado financeiro, a gente tem o resultado que já aconteceu. Só que quando a gente analisa esse resultado, a gente consegue entender aonde que foi, os porquês, quais parafusos que devem ser apertados. A gente tem essa análise financeira. E é completamente possível em uma empresa de uma microempresa, desde que tenha essas anotações, esses controles, a gente ter essa análise de resultado e tentar entender o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, para tomar decisões melhores no presente, para ter resultados melhores no futuro. João, hoje nós temos muita eletrônica nos veículos, isso. Caminhonetes, que é mais nosso forte, que é de Dodge Ram para baixo. Como você avalia o conhecimento dos reparadores? Reinaldo, é até complicado a gente falar sobre esse assunto assim a ponto de criticar, né? Mas assim, no ponto, o que eu vejo hoje da parte técnica, eu acho que ainda falta um pouco de conhecimento, um pouco de técnica mesmo, para diagnóstico desses veículos, né? A gente percebe que a eletrônica chegou, os veículos estão a cada vez mais usando essa eletrônica. E o que está acontecendo? A mecânica não acompanhou a eletrônica. Então, o que acontece? O que era antigamente somente mecânico, hoje não é somente mecânico. Hoje é mecânico e eletrônica. E mais elétrica ainda, que você pode dividir isso em 3. Então, isso, se você for parar para analisar, o mecânico que ficou parado no tempo, que ele não evoluiu, ele está tendo muita dificuldade. Que aquele princípio de diagnóstico que ele usava, não vamos muito longe, 10 anos atrás, não são os mesmos que usam hoje. Então, isso eu acho que o principal desafio do reparador é isso, é estar acompanhando essa eletrônica que está chegando, né? Demanda, né? A gente sabe, a gente reconhece que, vamos supor, para você acompanhar a tecnologia, né? Acompanhar toda essa eletrônica que está chegando aí, demanda um certo esforço da parte do proprietário da empresa, que é investimento. Infelizmente, você não consegue acompanhar o mercado se você não tiver um determinado investimento, né? Mas além, acho que, do investimento, é a consciência de que isso é necessário, né? Eu acho que a tratativa é essa. Você precisa... O técnico hoje, ele precisa se conscientizar. Fala assim, ó, hoje eu preciso evoluir. Não dá para ficar como eu estou. Não é com uma chave de fenda, um martelo e uma chave fixa que eu vou conseguir arrumar um veículo, né? Então, eu preciso de muito mais do que isso. Joãozinho, qual que é a maior dificuldade, o maior desafio que os mecânicos encontram na área de transmissão automática com tanta eletrônica embarcada na linha diesel? Como que você vê esse mercado, a dificuldade que os mecânicos têm? Rinaldo, olha, é um desafio, esse até que eu tinha falado agora há pouco, né? A consciência de que não é possível mais você fazer uma reparação sem ter um conhecimento técnico. Se a gente percebia que antigamente, quando era só mecânica, as pessoas, os mecânicos mesmo, eles aprendiam de que forma? Vendo os outros fazerem. Era dessa forma. E hoje a gente percebe que cada vez com tecnologia embarcada, com tantas coisas que nós temos hoje agregada num veículo, você percebe que acontece o quê?
você percebe que não basta você ver outra pessoa fazer, você precisa entender, você tem que saber como fazer um bom teste para você conseguir obter êxito nessa reparação, senão você não consegue. Então esse é acho que um dos maiores desafios que a gente encontra hoje é esse. É a pessoa ter os ferramentais, estar capacitado para fazer uma reparação. Às vezes um procedimento errado pode ocasionar um dano maior para o veículo. Ou um orçamento errado trazer um prejuízo enorme para o seu cliente, né? Então, eu acho que o desafio hoje é essa consciência. O cara ter essa consciência de que ele precisa estar bem equipado, né? Bem treinado. Não eu brinco, né? Que não é um bicho de 7 cabeças. É simples, mas precisa ser desmistificado. Alguém tem que falar, por exemplo, professor, eu achei essa iniciativa sua, né, da Automático Brasil, tá interligando aí conhecimentos com as pessoas, compartilhando esses conhecimentos, eu achei fantástico essa ideia. Porque às vezes a experiência que a gente tem, a gente pode ajudar outra pessoa ali na frente, um outro profissional que também está perseverando, está tentando ali, e às vezes ele não tem aquela informação, né, que às vezes nós temos. João, aumentar a potência do motor, isso gera prejuízo para a transmissão automática, no seu conhecimento? Reinaldo, esse é um assunto bem polêmico. Sim, né? Nós gostamos de assunto polêmico. Bem polêmico. Então, Eu quero a opinião em relação a isso. Isso hoje, se a gente pedir a opinião de 10 técnicos, pode ser que você encontre 3, 4, 5 respostas. Né? Mas eu vou dar na minha opinião, espero, né, que as pessoas entendam a minha opinião. Eu vejo a potência como um upgrade no motor. Eu enxergo isso como você deixar o seu motor mais eficiente. Eu tenho a experiência disso, nós temos o know-how de mais de 25 anos trabalhando com isso, né? Mas a gente entende também que tudo tem o mínimo e o máximo. E aonde é o ideal? É o ponto de equilíbrio. Em todas as áreas, o equilíbrio é fantástico. Na potência é assim. Eu vejo, sim, uma dificuldade para a transmissão quando você exagera. Agora, quando você trata a potência de uma forma diferente, como a gente enxerga, eu não enxergo como potência, eu enxergo isso como otimização. Diferente. Você fala bonito, hein? Né? Então, que não é uma potência, você melhora o motor do veículo. Então, consequentemente, você consegue ter uma melhor performance, mas sem agredir. Agora, eu sou totalmente contra, e isso traz um prejuízo não somente para a transmissão, mas sim para motor, para suspensão, para pneu, para roda, para tudo no veículo, quando você passa dos limites, né? As peças são dimensionadas. Você mesmo, Reinaldo, tem até muito mais experiência do que eu nessa parte de transmissão aí, você sabe o quanto as peças são dimensionadas e tem um limite para isso. Quando você exagera, tem um prejuízo, não tem como. Eu brinco que é como se fosse o remédio. O remédio, se você passar da dose, vira veneno. Então, basicamente, a potência, né, é isso. Se você passa da dose, ela pode virar um veneno para o seu carro. Eu fiz essa pergunta justo para explorar o teu conhecimento, Joãozinho. O meu ponto de vista é bem parecido com o seu. Nós prestamos manutenção em transmissão automática, mas damos garantia de 6 meses sem limite de quilometragem, só não pagamos guincho. Mesmo o carro pode ser chipado, pode não ser, isso é o que você falou, o equilíbrio. Só que eu fiz uma Dodge Ram, Luiz, deixa eu contar esse caos para vocês. Eu adoro um caos. E o cara, você tem ideia, o cara é um grande empresário de Ribeirão Preto, tem 3 fazendas no Mato Grosso e ele tem a Dodge Ram como se fosse um brinquedinho, tá? Como se fosse você correndo de kart. Então, é um hobby. E o cara vai pra fazenda, pra você ter ideia, quebrou o diferencial dianteiro, quebrou carcaça, gastou um valor significativo. Teve que trocar carcaça, a caminhonete dele ficou 45 dias para ficar pronta, tinha algumas peças que não tinha no Brasil, precisamos importar, enfim, ficou pronto. Ele veio buscar essa caminhonete.
Saiu cantando pneu e moendo tudo. Eu falei: "Mas, poxa, eu dou garantia", mas ele: "Não, não esquenta não, se quebrar nós arruma tudo de novo". Então é isso que você acabou de falar, acho que foi bem colocada essa fala sua, é o equilíbrio. Um cara desse pode ser original, pode ser o que for, Não que tem que vai vai quebrar aguentar. mesmo, né. A forma que o cara utiliza não é, mas assim, no geral, é uma pessoa que anda realmente ele faz esses aumento de potência no motor, a fim de otimizar o motor. Estou aprendendo a falar bonito, ó, com o meu professor João. Eu acredito também que não agride. Eu É, acho que os componentes hoje, a gente trabalha só com produto de qualidade e isso faz com que, pode sim dar garantia e isso não vai prejudicar nada no é. câmbio. Mas gostei da sua colocação, João. Professor João. João, é uma satisfação. Negocio com você, já mandei pelo menos umas 30, 40 caminhonete, tudo fácil quando eu mando para você, mas não conhecia pessoalmente, Luiz. Olha, foi É, hoje que nós conhecemos. Olha, fiquei muito lisonjeado de ter você hoje aqui com a gente. Você sabe uma das dificuldades que eu encontro no setor, Luiz, na área financeira? Uma empresa pequena não tem condições de ter uma bom assistente financeiro. Agora há pouco você fez o comentário que uma planilha bem preenchida, em 2 horas o proprietário consegue ter noção do que fazer, de como que está a saúde da sua empresa. Mas uma empresa pequena, às vezes, não tem essa condição de ter um funcionário qualificado. Que dica você daria? Quais que seriam os primeiros passos, Luiz, para que O isso primeiro aconteça? passo é entender, dentro desse acompanhamento, do monitoramento dos valores, né? Então, por exemplo, faturo R$ 50.000, né? Vamos supor que a oficina fature 50.000. Eu tenho 10.000 de folha de pagamento e aluguel, eu pago ali 10% de imposto, enfim, você tem ali os índices, né, de cada coisa. Então, por exemplo, faturo 50.000, pago 10% de imposto, sobra 45.000. Gastei mais R$ 15.000 de peça, né? Então, sobrou aí 30.000. Tem um custo fixo aí de folha e aluguel de mais 10.000, então me sobra 20.000, por exemplo, né? E assim ele vai ter outras despesas que ele vai monitorando. Primeira dica que eu dou é tentar descobrir qual que é o seu ponto de equilíbrio. O que que é o ponto de equilíbrio? É o quanto você precisa faturar para pagar as contas e não sobrar nada. E aí eu recomendo que ele coloque o prolabore dele também nessa conta. Por exemplo, se ele vai tirar 3.000, 5.000, 10.000 da oficina, coloca nesse custo fixo, né? Então, por exemplo, uma oficina que tem uma margem bruta de 50% e ela tem um custo fixo de 30.000, ela precisa faturar 60.000 para pagar as contas. Uma oficina que tem um custo fixo de 50.000 e tem uma margem bruta de 50% também, ela precisa faturar 100.000 para pagar as contas. Então, esse número é o primeiro indicador para ele saber qual que é o mínimo que eu tenho que faturar para pagar as contas e pagar pelo menos o meu prolabore. Não está ganhando lucro, né? Não está sobrando dinheiro para reinvestir, não está sobrando, não. É para pagar o mínimo para ele continuar tendo a manutenção da sua família, suas contas e da oficina. Esse é o ponto de equilíbrio. E isso traz uma série de possibilidades para ele, até para identificar. Pô, esse mês é dia 20, minha meta é 50.000 do ponto de equilíbrio, eu faturei 30.000. Eu pego determinado serviço, sim ou não? Eu dou um descontinho com o cliente aqui para fechar o serviço e conseguir pagar as contas esse mês, sim ou não? Então, dá um norte até para ele ir analisando ali o quanto ele precisa faturar com a capacidade produtiva ali da oficina. Você tem pesquisado algumas oficinas para a Rede Automático Brasil. E eu admiro muito o seu profissionalismo, até você é um cara muito modesto. Eu achei que você ia aprofundar um pouquinho mais. Mas às vezes você fala: "Reinaldo, tem algumas coisas que eu quero deixar para você Vamos comentar". lá. Então eu quero poder contribuir. O que eu percebo hoje na reparação automotiva, que são pequenas oficinas, que são grandes empresários que nem sabem como fazer isso. Não tem nem noção. É mecânico que virou proprietário e não tem nem noção. Eu quero ganhar dinheiro, mas será que eu arrumar o carro só e o carro ficou bom, ficou com potência, eu vou ganhar dinheiro? Às vezes não.
Oficina cheia não é sinônimo de resultado positivo. A empresa sempre dá resultado, às vezes positivo, às vezes negativo, e precisamos monitorar, até porque dinheiro em caixa não quer dizer que o mês foi bom, às vezes as faturas vai chegar o mês que vem. Mas o que eu percebo é, às vezes, a falta de conhecimento dos empresários, que eram mecânicos, se tornaram empresários, até de conseguir montar processos, que a empresa também precisa de processo. E junto com o Luiz, nós buscamos algumas informações que eu quero até aproveitar e compartilhar por aqui. Fazendo algumas pesquisas nas oficinas mecânicas, notamos que às vezes nós vamos ter que orientar os mecânicos de como ter essa planilha e treinar uma secretária para fazer isso. Perfeito. Só que hoje está meio escasso mão de obra de todos os setores. Aí você treinou uma funcionária, mas veja bem, se eu sou dono de uma pequena empresa de reparação automotiva, com 3, 4 funcionários, e eu preciso colocar a mão na massa também, eu preciso montar meus câmbios, e aí, vai sobrar tempo do administrativo? Não vai. Mas eu preciso treinar minha secretária. Como que eu vou treinar um conhecimento que eu nem tenho? Aí entra o Luiz, que está desenvolvendo um trabalho de vídeos, videoaulas, tal, para a gente poder proporcionar esse treinamento. Tudo bem, mas ó, outra dificuldade. Nós treinamos a nossa secretária, ficou. E aí, com aquela planilha, o Luiz pode ensinar o proprietário a conseguir identificar ali, conseguir saber a real situação da empresa. Porém, passa 2 anos, essa secretária vai embora, muda. E aí? Temos que treinar outra de novo, mas às vezes a secretária não está apta. Nós queremos trazer essa secretária até a sede na Automático Brasil, Marília. Lá nós temos a Dani, que foi muito treinada. Perfeito. Por você, Luiz, agradeço muito todo o trabalho que você tem feito pela Automático Brasil e pela Rede Automático Brasil. Ele treinou a Dani para treinar essa secretária. Então, a pessoa manda essa secretária, a Dani vai ensinar tudo como planilha, como tudo. Ela faz um treinamento e ela já volta apta a aprender os primeiros passos, a conseguir planilhar aqueles números. Através daqueles números, o Luiz vai conseguir, junto com o proprietário, olha, realmente interpretar aquela planilha. Porque às vezes, Luiz, eu falo com a minha experiência mesmo, nesses anos de empresa, no começo, até você entender a planilha, é difícil interpretar também. Você vê água, luz, tá, mas o que eu posso fazer? O negócio deu negativo, o que eu boto? Você interpretar, você ver, você analisar, e você é muito bom nisso, viu, Luiz? Obrigado. Então, quero agradecer toda essa contribuição que você tem feito para a gente, e eu estou aproveitando já a oportunidade até para a gente mostrar, explicar para os nossos ouvintes aí tudo como nós estamos formatando na rede, João. Porque bons técnicos nós se tornamos. Temos o professor João, mas e aí? Nós precisamos ganhar dinheiro também, né, professor Sim, Luiz? sim. Mas é isso aí. Luiz, como que podemos precificar corretamente peças e serviços? Bom, a peça, ela é um pouco mais fácil do que o serviço. Porque a peça, o custo dela já vem no momento que você compra. Então, você está comprando a peça do fornecedor, você tem o custo dela formado. A não ser que você compre de outro estado e pode ter questão tributária, ou da subvenção tributária, ou do ICMS, que você vai ter que agregar naquele custo. Mas, via de regra, o valor que vem ali do fornecedor já é o custo da peça. Esse é o primeiro fator para a gente compor preços de venda. Já o serviço, a gente tem outras formas de trabalhar. E em oficina é muito comum, a gente vê até em rede de concessionária, a questão da precificação por hora, né? Que é uma forma mais assertiva da gente precificar um serviço olhando para dentro da nossa oficina, não olhando para o mercado, tá? Porque preço a gente tem que olhar para dentro da nossa realidade, mas o mercado também, porque se a gente bota às vezes um preço que o mercado não absorve, a gente não fatura, a gente não vende. Então, a gente entender qual é o custo da hora da nossa oficina e entender, para prestar aquele serviço, quantas horas são estimadas, quantas horas são necessárias. E aí a gente tem o custo disso. Mas como que eu transformo o custo no preço de venda? A gente tem que aplicar o fator markup. O que é o markup? A gente vai incluir o quanto a gente tem de despesa variável, ou seja, vendo na maquininha de cartão, qual que é a tarifa que eu vou pagar daquela maquininha de cartão. Eu tenho que pagar impostos, não é?
Eu pego todos esses custos variáveis, pego quantos meus custos fixos, folha de pagamento, aluguel, contabilidade, né? Todos os custos fixos que a minha oficina tem, identifico quanto representa perante o faturamento. Representa 5%, 10%. E também o quanto eu quero de lucro. Então, eu pego ali, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10% de despesas variáveis, já incluindo maquininha de cartão e impostos. Eu tenho ali mais 20% do meu faturamento comprometido com custos fixos e eu quero ter uma margem de lucro de 20%, por exemplo. Eu vou pegar o meu preço de custo e vou dividir por 100% menos a soma das alíquotas. Então, vamos supor que na soma toda tenha dado 50%. Eu vou pegar uma peça que custa R$100 e vou dividir por 0,5. E eu vou chegar no preço de venda de forma que cubra a minha despesa fixa da oficina, que cubra as minhas despesas variáveis e os impostos, e também que eu tenha aquela margem de lucro embutida no meu preço que eu formei ali. E a mesma coisa vale para a minha hora de oficina. Luiz, recordo uma vez que nós estávamos numa reunião, até que eu queria fazer algumas mudanças, você me corrigiu em algo que eu achei muito bacana. Ele falou: Reinaldo, ou a gente vende barato e vende muito, ou a gente vende com qualidade e às vezes vende pouco, mas com a margem embutida. Achei muito bacana a colocação, porque às vezes a oficina está mais preocupada com o que o concorrente está cobrando. Mas será que a qualidade é a mesma? Será que... Então, tem vários fatores que influenciam nisso, né? Então, eu acho muito importante essa educação financeira. Acho que podemos até chamar de Sim, educação acho que financeira, consegue. até porque é algo que, sem dinheiro, a gente não consegue investir até em treinamento. Quero ser um bom instrutor disso, mas se você não investir, até em equipamento. Me fala um pouco sobre aquele osciloscópio, que é o osciloscópio milagroso lá que você falou, que realmente ajuda bastante. Até porque para comprar um equipamento desse não deve ser barato, João. Aquele que você estava comentando com o Carlos Napolitano. Então, Reinaldo, realmente, vamos supor, todo, não só o osciloscópio, mas assim, multímetros, scanner, até as ferramentais normais, isso tem um custo, Sim. né? Com o tempo tem desgaste, você precisa repor, então isso entra também na conta, tem que ter um planejamento. Treinamento, como você mesmo falou, Sim. você tem que colocar tudo isso no planejamento. Se você não fazer um planejamento com sobra, não sobra para isso. Mas vamos lá, o osciloscópio é uma ferramenta extremamente versátil, é uma ferramenta que muitos mecânicos têm medo. Quando a pessoa olha para um osciloscópio, o mecânico olha no É um osciloscópio, raio-x, praticamente dá o cara entra em pânico, falando, meu Deus, como é que eu uso isso? Só que, vamos supor, a gente vê que é um equipamento que é muito, muito mistificado. As pessoas não abordam ele assim da forma correta. É um equipamento, se eu falar para você que ele é mais simples que um multímetro, muito mais simples que um multímetro. Basta você saber usar ele. Para usar, você precisa de treinamento, né? Hoje nós usamos, sim, um osciloscópio da mecânica avançada, que é o que eu estava conversando com o Napolitano, né? É um ótimo de equipamento. Até a Ingetron revende esse equipamento lá. Nós temos esse equipamento para fornecer. Eu não sei falar para vocês aqui o custo dele hoje aqui de imediato, que eu preciso verificar lá com o financeiro, mas é um equipamento, assim, fantástico. E ele tem as suas vantagens? Tem. Quais são as vantagens que a gente vê nesse equipamento? Nós vemos que ele é mais direcionado para a linha automotiva. Então, você tem bancos de dados, vários sinais já na nuvem. Então, é um equipamento muito bom. Mais fácil de ser usado, mais simples, né? Se ele no osciloscópio normal já é simples, esse é mais simples ainda. Por isso que atrai muito, muito reparador, né? O Napolitano conhece esse Sim. osciloscópio. Na hora que ele falou, né? A gente estava conversando na hora do almoço lá, aí a gente falou, por que ele gosta? Porque é um equipamento simples, eficiente, né? É isso que a gente busca na mecânica. Bacana. As centrais de comando do câmbio automático, elas têm reparo, João? Reinaldo, depende muito das condições e o que ocorreu com ela, né? Porque existe placas eletrônicas, ela tem várias versões, vários tipos, né? Então, não tem como falar, todas as placas têm reparo? Não, não são todas as placas que têm reparo. Por quê? Porque às vezes, pela tecnologia que ela usa, às vezes não permite reparação. Por exemplo, você pega um veículo que ele usa uma tecnologia microhíbrida, são microcircuitos,
Então, praticamente é impossível você fazer uma intervenção, trocar um componente. Não dá para você fazer isso. Eu acho que é o caso dos sistemas da DSG, da Volkswagen, né? Que lá, quando estoura, né? Você não consegue. Fica inutilizável o módulo, né? Quando estoura de pressão. Esqueci o nome lá do acumulador de pressão. Acumulador de pressão, que é um Estoura, defeito mecânico. um defeito mecânico, ele acaba dando uma pancada no módulo lá e o módulo acaba sendo utilizado. Por quê? Da mesma forma que ele usa uma tecnologia microhíbrida, ele é muito sensível também. Qualquer impacto pode trazer um prejuízo para ele também. Mas assim, quando você tem possibilidade de acessar os componentes, fazer substituição, sim, é possível ser reparado. Tanto que a gente repara bastante módulos de câmbio. Não é nenhum nem outro, a gente repara muito módulo. Nós temos hoje, a Ingetron, ela tem um setor específico só de reparação de módulo. Hoje a gente repara módulo não só de câmbio, mas módulos de motores, módulos na linha agrícola. Isso a nível Brasil, né? Luiz, como que nós podemos nos preparar estrategicamente para concorrer com essas grandes redes? Nós da linha da reparação automotiva, nós deparamos com a seguinte conclusão. Até anos atrás, o boca a boca fazia o negócio acontecer. E numa pesquisa que nós fizemos na rede, que você ajudou a monitorar, que hoje 60% que nos encontra para reparação de câmbio automático vem através do Google. Exato. Depois daquela... Como que a gente se prepara estrategicamente para isso? Até porque aí a gente já começa a concorrer com grandes redes. Às vezes a pessoa tem um marketing bom e está concorrendo com a gente. Às vezes a gente até é um profissional mais qualificado. Mas às vezes essa informação... Como que a gente pode melhorar essa estratégia, Luiz? Eu acredito que a frase é antiga, mas se aplica aos tempos modernos, né? Quem não é visto não é lembrado. E hoje, o boca a boca, ele na verdade é tela a tela, né? Então, se você não está no mundo digital, às vezes você vai ser referência naquele meio de oficina. Às vezes, aquela pessoa que é mais entusiasta vai conhecer a sua oficina porque quem gosta de carro naquele meio sabe que você é muito bom naquilo. Mas a pessoa que é leiga, a pessoa que está ali no dia a dia, ter o carro só para ir e vir, não vai conhecer você sendo um bom profissional. Então, você tem que ter uma visão, né? A pessoa tem que ver você na internet. Isso pode ser no Google, pode ser nas redes sociais, mas, como o Reinaldo falou, é uma estratégia. Você simplesmente pegar e colocar a sua empresa na internet e gastar dinheiro para impulsionar, não vai trazer resultado, necessariamente. Você tem que saber direcionar o público, né, a faixa etária, a região que você quer que aquele seu anúncio chegue, para que você atinja o que eles chamam no marketing de persona, né? A pessoa que de fato é o seu cliente potencial, para que você traga visibilidade para sua oficina. Isso há 10, 15, 20 anos atrás era com panfleto, era no boca a boca, era no jornal, era em revista. Hoje as pessoas estão no celular, né? Hoje as pessoas estão na internet. Então você tem que ter primeiro de tudo é você ter esse valor dentro da sua oficina de que você é um bom profissional, que você presta um bom atendimento. Isso é o principal. Uma vez que você tem isso, você consegue consolidar o seu nome e você ser visível na internet. Uma das coisas, João, que nesse tempo com o Luiz, eu achava que você está porque Google você encontra tudo. Tem. Mas o que realmente tem qualidade e o que não tem. Eu, com o passar do tempo, olhando no Google, falei, agora eu sou perito em marketing. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Aí o Luiz começou a trabalhar com a gente. Reinaldo, mas Facebook e Instagram não quer dizer nada. Você simplesmente posta lá o que você faz. Até pode ter qualidade, mas qual que é a estratégia? Luiz, explica para mim qual que é a diferença de Facebook e Instagram e estratégia de marketing, que eu não sabia, tá? Tá. Vamos pensar o seguinte, o Facebook e o Instagram, a pessoa tá ali acessando aquela rede social no dia a dia dela, momento de descontração, ela tá ali vendo familiar, ela tá vendo os amigos, e pode ser que o seu anúncio apareça ali para ela, né? O seu vídeo ali apareça para ela. Mas é aquilo, se é uma pessoa que gosta de carro, gosta do meio, ele pode até prestar atenção no seu anúncio, assistir o seu vídeo, ter interesse nisso. Mas a pessoa que tá com problema, né? É igual a pessoa quando tá doente, ela vai aonde? Ela vai no médico. O carro, quando tem problema, a gente vai no mecânico.
Mas aonde que a pessoa vai procurar? Ela vai no Google. É. Hoje, tudo que a gente tem dúvida, que a gente quer saber, a gente pergunta para o Google, né? Então, é importante que você esteja no Google posicionado e que você apareça para aquele público na região onde é estratégico você atender. Um exemplo lá que a gente tem lá no dia a dia com o Reinaldo, não adianta aparecer o anúncio da oficina do Reinaldo lá no Pará, porque o custo do guincho para vir para cá, na maioria dos casos, vai inviabilizar a prestação de serviço. Então, qual que é a região que é estratégico que o meu anúncio apareça? Esse é o principal ponto. Qual que é a faixa etária que eu quero que apareça ali aquele meu anúncio? Porque o Google ele tem todas essas informações, né? Até qual celular que a gente usa, o Google tem. Eu quero que apareça só para usuário de iPhone ou só para usuário de Android. E Então, também seleciona os clientes. se você com também simples aparelhos, você já faz uma seleção também. Exatamente. Então, por detrás de colocar o anúncio, você tem que ter a estratégia já de direcionamento do marketing. Que bacana. João, é possível gerar falha no câmbio automático e o problema ser outro? Eu tô andando, o carro me deu um problema no câmbio, o meu problema ser outro? Com certeza, Reinaldo. A gente vê isso praticamente todo dia, né? Praticamente todo dia. Eu acredito que você deve receber várias ligações disso também. Ah, meu câmbio tá dando tranco. Ah, o meu câmbio tá isso aí. E muitas vezes, às vezes, o problema não está no câmbio, às vezes está no motor, né? Sim. Eu lembro de um caso bem interessante, uma X5 que nós pegamos na empresa, que uma determinada velocidade ela dava um tranquinho. E esse carro foi um carro que foi um desafio para nós resolvermos ele. E por incrível que pareça, o problema estava nos pneus. Hoje, com a tecnologia que nós encontramos nos veículos, quando você pega um carro nível BMW, nós estamos falando de sistemas avançadíssimos no sistema de controle de tração, ABS, um monte de confortos, né? Uhum. Então, isso é monitorado por sensores constantemente, né? E o sistema, ele tenta sempre, todo momento, estar fazendo correção no veículo. E nesse caso, os pneus não eram compatíveis com o veículo. Medida diferente da original. Quando o veículo entrava numa determinada velocidade, o sistema de controle de tração do veículo, acontecia o que com ele? O carro está saindo. Uhum. E para fazer isso, ele tentava fazer a correção e aí dava a sensação de um tranco, né? E como você consegue resolver um desafio desse? Não é fácil, né? Só com um scanner mesmo, como nós temos vários scanners lá, né? A gente foi monitorando isso, analisando, né? O osciloscópio entra nessa jogada, né? E aí, muito conhecimento técnico também para a gente poder estar analisando, porque esse é um defeito que não era um defeito do veículo. Defeito colocado. Foi um defeito colocado. Que é pior ainda. Que é pior. Que é pior. Aí, até você conseguir chegar a essa conclusão, é terrível. E a gente está falando de valores aí de 25 mil reais, aí um jogo de pneu, né? Sim. 4 pneus, nós estamos falando de em torno mais ou menos uns 25 mil reais. Então, como você chega no cliente e fala assim, ó, seus pneus não estão dentro da especificação correta do seu carro, você vai ter que pagar 25 mil reais em 4 pneus originais. E a responsabilidade? E a Eles trocam os responsabilidade. 25, os 4 pneus e o veículo Então, não fica... isso pesa, né? Pesa. Pesa muito pra gente que é A responsabilidade, né? reparador, é responsabilidade, né? A gente tem que ser responsável com o dinheiro do cliente. A gente brinca Sim. que a gente tem que ser responsável em todas as áreas, É. né? A gente tem que ser responsável tecnicamente, a gente tem que ser responsável com o nosso dinheiro, com o dinheiro da empresa Sim. e responsável pelo dinheiro do nosso cliente também, que senão, né, fica difícil, né? É assim que a gente, nesse decorrer daí, 26 anos aí no mercado, a gente construiu isso. Foi dessa forma que a gente construiu, né? Eu vou contar uma história parecida aqui, João. Você acredita que fizemos um câmbio numa Captiva? E o câmbio ficou bom, entregamos para o cliente, ele rodou uns 2 meses, veio, falou, meu carro está entrando em emergência. Emergência só engata terceira e ré, pra quem não sabe. Tá. E nós testa e tudo perfeito, João. Você nunca vai olhar os pneus, João. É raridade, não é? É. A gente nunca vai É. imaginar que o cara fez uma arte dessa. E vai. Depois de uma semana, esse carro, tudo que nós testa bom. E ele também,
Às vezes, mas é engraçado, João, que os problemas eletrônicos, às vezes, os códigos de defeito são meio diferentes, apesar do problema ser o mesmo. Ele travava o câmbio e depois ele dava controle de estabilidade. Então a impressão que estava que o câmbio tinha um problema e por isso que gerava, mas não era. Aí com muito e vai, não encontrava o que fazer. Aí eu falei, vamos ver o controle desse... Esquece o câmbio. Tem hora que a gente tem que falar, esquece, vamos resolver o que deu. Ó, o câmbio nós já desmontamos 10 vezes e não achamos... Vamos para a parte da controle... Começamos a verificar os pneus. O cara a Captiva, o pneu dela é meio caro. Eu não recordo agora as medidas, mas eu sei que, vamos supor, era 225, 70, 17. Era muito caro, ele colocou um pneu menor na frente e os maiores atrás, mas era pouca coisa, porque esses pneus estavam em promoção. E o problema era pneu. E ficamos uma semana batalhando para chegar a essa conclusão. Então E a gente percebe, Reinaldo, que isso é comum acontecer, acontece, né? Você veja bem, você citou e eu acabei de ver agora na mente aqui um outro defeito que eu peguei também em um Jeep Renegade. Renegade? Um Renegade, é um carro aí que tá rodando no mercado Sim. aí, muito no mercado. E só que esse foi um pouquinho pior. Ele trocou o pneu, ele bateu numa guia e cortou o pneu. Só que com isso ele andava muito para estrada de terra, né? E ele deu uma subidinha nos 4 pneus, subiu a medida. E não trocou o step, né? E deixou. Aí quando estourou um pneu que ele bateu na guia, ele foi lá, pegou o step com uma medida menor e colocou no carro. Derreteu o diferencial traseiro e o diferencial dianteiro. Caramba. Derreteu os dois diferencial. Por quê? Por causa de um pneu errado. Medida diferente. Um pneu com medida errada. Mas você vê a falta de conhecimento, o prejuízo que pode. Sim. Luiz, falando nesse assunto, um pneu a causa, que dica você daria para nós lidar com margens tão apertadas? Olha, acho que a principal dica é tomar cuidado com o serviço que pega. Acho que esse é o principal ponto. Além da gente monitorar os números, né, de faturamento, de despesa, é monitorar o que a gente está atendendo. Para entender o que é viável e o que não é mais viável atender. E a que preço, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com margens apertadas. A gente sabe que um determinado veículo, ele tem ali uma chance grande de ter retorno, ou um veículo que dá muito trabalho de fazer. Nesse caso, às vezes é melhor você botar um preço maior e ouvir um não de 5 clientes, mas a cada 5 você ouvir um sim, do que você botar um preço menor e ouvir 5 sims desses 5 clientes e às vezes um desse voltar e consumir toda a margem que você teve nos outros 5. Então, você tem que tomar muito cuidado com aqueles que você sabe que pode te dar um problema lá na frente, que é recorrente ter problema, é um carro que é comum ter retorno. Esse tipo de carro, você tem que trabalhar com preço que cobre esse risco. Se você trabalhar com a margem apertada para esse tipo de veículo, você está comprometendo ali o seu lucro que você teve naquela operação. E também, pensando agora de forma genérica, né? Você trabalha com margem apertada, principal ponto, monitorar custo. Monitorar custo, monitorar despesa mensalmente. Porque um custo, uma despesa que vai crescendo ali um pouquinho, mês a mês, às vezes você não percebe. E quando você perceber, já corroeu toda a sua margem. Ou também a questão da precificação. Às vezes o seu fornecedor está aumentando ali o preço daquela peça e você não tem esse acompanhamento ou via sistema ou via planilha de repassar a precificação de forma correta e o seu preço de venda está defasado, né? Então, são esses cuidados que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com margem espremida, pensando em precificação e o que vender. O outro ponto, Reinaldo, só para finalizar essa pergunta, é a questão da parte financeira. Pô, peraí, meu fornecedor me dá aqui 30, 60 dias para pagar as peças. Ou você paga à vista. Se você dá para o seu cliente 30, 60, 90, 120 dias para ele pagar, às vezes até mais, né, Reinaldo? Às vezes 6 meses para o cliente pagar. E você não cobra juros do seu cliente para isso, o que acontece? Você vai ter que ter o capital de giro comprometido para bancar esse financiamento da operação.
porque você paga com 30, 60, mas você recebe com 90, 120. Pera aí, eu preciso de 2 meses de faturamento da minha empresa comprometido só no fluxo de caixa, só no capital de giro. Então, às vezes, o problema não está lá na operação. Às vezes, o problema está aqui no financeiro, do desencaixe entre o prazo que você tem de pagamento com o prazo que você tem de recebimento. Vou tocar num assunto agora, que é até engraçado, João. Às vezes o Luiz, e eu acho que um bom profissional, apesar de ser contratado da rede, é aquele que não diz amém pra gente, pra tudo que a gente fala. Por isso que eu tenho muita consideração por você, Luiz. Outro dia, o Luiz chegou na empresa e falou: Reinaldo, você notou que você gosta de massagear muito seu ego? Tem um carro que ninguém resolve lá do Acre, você quer pegar para provar que você fica 40 dias, você cobrou 10, gastou 20, mas você tá massageando o seu ego. Você pode até fazer isso, mas vamos colocar na nossa planilha então. Veja bem, nós vamos liberar aqui uma certa verba e chegar final do mês e falar: Reinaldo, ó, aquele carro que você resolveu vai te auxiliar nos treinamentos, nas dicas técnicas, porém ele gerou um resultado negativo. Eu achei muito bacana aquilo, viu? Sim. Porque a forma que você colocou é da forma, assim, simples Sim. e que realmente é isso. Às vezes, João, nós que somos reparadores, nós ficamos tão felizes, não é? Quando a gente pega um problema, que nem essa BMW, e não... mas já pensou? A gente tem serviço que gera prejuízo pra gente, não gera, João? O que a gente, né, toma assim, né, como verdade, a gente, na oficina mesmo, a gente geralmente conversa muito com o cliente sobre esse assunto, né? Esse assunto a gente traz para o cliente, assim, ó, existe carros e carros, né? E nós trabalhamos horas. Então, uma vez até fiz uma consultoria com o Sebrae, e até isso a gente estava, no meio da consultoria, estava conversando sobre esse assunto. Olha que interessante, né? Nós temos um banco de hora mensal, né? Então, o carro problemático vai consumir a mesma X hora, né, que o outro carro. O valor da hora desse carro problemático e do outro carro problemático vai custar. Os dois vai custar. Então... E o pior é que às vezes não tem nem como cobrar. Mas assim, geralmente eu sofri muito com isso, mas hoje eu tenho conversado com o cliente. Falei assim, ó, eu faço. Ah, isso eu sei. A hora do Joãozinho, tudo bem que a capacidade resolve. Mas massageia o ego, mas massageia o pulso também. Mas você sabe o que acontece? Essa é uma dificuldade. Por quê? Porque se a gente não for realista com o cliente, né, não mostrar para ele a realidade, porque ele tem um problema com ele lá. Ele tem um problema do carro dele. Nós temos outros problemas, que é pagar as contas no fim do mês. É o que ele estava falando, né? Se a gente não alinhar a expectativa no início, com certeza a gente leva na cabeça. Você tem que cuidar do carro do cliente, mas tem que cuidar da sua pessoa jurídica ao mesmo tempo. As duas coisas têm que estar em equilíbrio. Tem que ter essa alinhar. Eu sempre falo para os pessoal meu lá, tem que alinhar a expectativa. Vamos alinhar a expectativa. Entrou o carro para dentro, vamos alinhar a expectativa. Aí depois que você alinha a expectativa, aí fica mais fácil de você conduzir. Porque a gente não quer ganhar sozinho, não é assim. A gente não quer explorar ninguém, a gente quer o que é da gente, né? A gente chega no final do mês, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que honrar os salários, tem que honrar, né, as contas nossas pessoais, a gente tem que comprar equipamento. Nós não queremos só arrumar a BMW, nós queremos comprar também. Igual o Luiz já tá na época de andar. Nós não queremos só arrumar, né? Queremos dar uma voltinha também, né? E como nós acabamos de falar, a eletrônica cada dia está dentro aí, e a eletrônica tem judiado do empresário. Por quê? Porque, vamos supor, as ferramentais são caros. E o que acontece? Você compra uma ferramenta hoje, daqui 2, 3 anos você tem que comprar outra. E outra, e outra, e outra, e outra. Então, isso requer um certo investimento aí. Se a gente não tomar um certo cuidado, né? A gente às vezes vai tentar... E ainda além de que, quando o carro do cliente vira um problema para a gente financeiro, a gente corre o risco de causar um problema maior para o cliente ainda, porque às vezes você acaba, no meio do desespero, você acaba tentando fazer alguma coisa para ajudar o cliente e acaba arrumando um problemão para sua cabeça ainda, né? Tem que tomar um certo cuidado quanto a isso mesmo. Isso. João, Redecam
pode nos explicar um pouco o que ela faz e como ela funciona? Então, Reinaldo, olha, esse assunto é um assunto aí que deixa muita gente careca, né? E eu tô até ficando um pouco já. A RedCam é a linha de comunicação entre os módulos, né? Com o sistema de eletrônica embarcada que nós estamos tendo hoje, nos câmbios mesmo automáticos, totalmente automáticos, né? Sim. Que depende de várias informações, entrada de velocidade, saída de velocidade, velocidade de roda, pedal do acelerador, forma de condução e inúmeras, carga de motor. Então, o que acontece? A RedCam, ela veio para diminuir a quantidade de fios. Se nós não tivéssemos a RedCam, e hoje a gente já tem bastante fio, né? O amigo reparador aí que está trabalhando aí com um carro aí sabe o quanto fio tem. Se nós não tivéssemos a RedCam, você podia multiplicar isso aí por 3, no mínimo. Né? Então a RedCam ela veio para diminuir isso. E ela é realmente o caminho de conversação entre os módulos, né? Existem algumas informações que um módulo tem que o outro não tem. Então ela é compartilhada dentro de uma rede. Como que isso funciona, Reinaldo? Isso aí é código binários, né? Nós estamos falando de 2 fios, onde é trafegado pacotes binários, onde eles conseguem compartilhar informações como pedal do acelerador, temperatura de óleo, forma de condução, carga de motor, se ar-condicionado está ligado, se ar-condicionado não está ligado, e assim por diante, inúmeras informações. Que bacana. Bom, quero agradecer a presença de vocês, a sua, Luiz, que você tem contribuído muito pela Rede Automático Brasil, através de pesquisa, através do seu conhecimento na área administrativa, na área estratégica, e sou muito grato de você fazer parte da nossa equipe, Isso, sabe? né? Eu fico muito grato em relação... Eu que fico grato poder trabalhar em conjunto com vocês, poder aprender com vocês também, né? Esse é o principal. E fico grato pelo convite também de hoje. Obrigado. João, você é um grande parceiro. Estamos há uns 5 anos, tem vez que eu ligo pro João, o João falando assim, Reinaldo, você... como que é isso aí? Porque eu não tô pegando nada fácil ultimamente. João, mas eu quero agradecer a você por poder disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente aqui em Marília. Eu sei que tua agenda é apertadíssima, com vários treinamentos, você administra lá a parte de veículos diesel, a prática mesmo, a mão na massa lá, coordena os mecânicos. E eu sou muito grato também por essa parceria. Porque se não fosse você, João, e seria muito mais difícil para a Rede Automática Brasil resolver os problemas. Porque muitas vezes aparenta ser o câmbio, mas o problema está na parte eletrônica. E fico muito grato de, às vezes, você pegar algumas empreitadas difícil, mas mesmo assim você é parceiro, João. Você realmente é uma pessoa que eu posso contar. Quando não tem luz no final do túnel, vou ligar pro Joãozinho que ele vai me dar uma força. Obrigado, E João. eu que agradeço, Reinaldo, essa confiança que você tem na gente, né? Você disponibiliza, às vezes, carro lá, às vezes fica um tempo lá com a gente, lá demora um pouquinho, às vezes, para a gente conseguir solucionar, mas ser sempre paciente, né? Sempre companheiro. E eu acho que esse aí eu acho que a chave da nossa parceria é essa, né? Esse compromisso que você tem com a gente, essa confiança, né? E a confiança que nós temos também no Automático Brasil, né? Amigos de longas datas, né? Como nós mesmos já tínhamos conversado lá na hora do almoço, lá, né? Você conhece o André, né? Que Eu é... sou da época da É. febre de transformar veículo gasolina em veículo a álcool, que nós mexia no chipzinho, nós trocava. O André que me ensinou a soldar a central eletrônica, que nós trocava o chip. Quando era o porãozinho lá, era Isso, uma oficininha pequena, cabia 3 ou 4 carros. Era isso aí. Hoje, somos né? reconhecidos na América Latina, em Getron. Conseguimos aí devagar aí, né? Muito trabalho, tem muito ainda a ser feito, né? Como sempre, temos Sim. ainda que cada vez mais buscar aí conhecimento, sempre se atualizando, né? Mas estamos aí, estamos vencendo, né? Da mesma forma que a gente fica muito feliz de ver aí a Automático Brasil crescendo, né? Obrigado. Nessas iniciativas que você está tendo aí, eu tiro o chapéu para você, para a empresa, para toda a equipe, né?
que a gente vê o esforço, né, a coragem de fazer a diferença no mercado, que é pessoas como você que nós precisamos. Pessoas como você que precisamos para fazer com que as coisas aconteçam, Sim. né? Ajudar, né, as pessoas, ajudar, tá lá, né, ajudando as pessoas, não só tecnicamente, mas aí com o Luiz, né? Com o Luiz aqui também auxiliando nossos amigos aí, mecânicos aí que estão iniciando, ou que já está numa trajetória, mas está passando por dificuldade a ter essa organização financeira. A gente não tem nem palavras para expressar o quanto a gente fica feliz de ver uma iniciativa dessa. Porque isso não é dinheiro. Sim. Não envolve dinheiro. Isso vai muito além disso, né? É ver as outras pessoas crescerem também, enxergar nas pessoas e acreditar nas pessoas. É isso que você tem feito, Reinaldo. Você está de parabéns, viu? Obrigado. E a gente fica muito feliz de estar junto com você. Obrigado. Isso que move a Rede Automática Brasil. São parceiros igual vocês. Obrigado por estar com nós nessa nossa nova empreitada. E que vem novidades em 2024 aí. Tamo junto, né, João? Com Tamo certeza. junto, Luiz? Tamo junto. Então que venha 2024. Estamos preparados para ele, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, gostou do nosso podcast, dê um like e compartilhe com um amigo para nos fortalecer nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ter todas as novidades da Rede Automático Brasil.